Olá, está começando mais um Entre Aspas e no assunto de hoje nós vamos falar sobre acidentes infantis e dando dica aos pais que os perigos podem estar dentro de casa. A nossa convidada, Dalma Maria Rodrigues Chicaiban, que é pediatra e mestre em saúde da criança e do adolescente e também professora do curso de medicina da UNAERP. Professora Dalma, muito obrigada pela sua presença aqui no Entre Aspas. Obrigada pelo convite. E esse alerta, né, professora, os pais, né, com as crianças, principalmente no início, né, da idade, muito pequenos, né, e esses perigos estão dentro de casa e muitas vezes a gente não percebe. É verdade, a criança aprende coisas novas todos os dias, a partir do dia que nasce. Então, todos os dias a criança está sujeita a sofrer algum acidente e cabe aos pais, aos pediatras, aos responsáveis, às babás, aos tios, vizinhos, a todo mundo que cerca a criança, ajudar os pais a cuidar dessa criança para que nada de mal lhe ocorra. Na verdade, assim, a mãe, né, quando tem o seu primeiro filho principalmente, né, por mais que ela tenha cheia de cuidados, né, eu não consigo me lembrar da minha época de algum manual que dissesse tome cuidado com isso ou com aquilo. Quer dizer, tem algumas coisas que a gente sempre ouve falar, olha, cuidado com as tomadas. Então, hoje, antigamente não tinha isso, você colocava móveis, né, para tomar, as crianças não chegarem até as tomadas de energia, né, mas hoje você tem aqueles protetores, né, a gente vê muito isso nas lojas, ou mesmo cantos de mesa, né? Mas isso é suficiente, né, para esses acidentes? Quais são os acidentes que ocorrem mais? Então, a gente tem uma infinidade de acidentes que vai variar muito desde a faixa etária da criança até mesmo o ambiente onde ela se encontra e inúmeros outros fatores. Você mencionou o sofá, que é até uma coisa engraçada, mas hoje em dia, vários fatores fazem com que a criança fique em risco, porque os pais também têm um outro nível de atenção em relação à criança. Então, nas décadas passadas, a mãe tinha o neném, ficava com esse neném bastante tempo, tinha a mãe, tinha a avó, tinha todo mundo olhando. Hoje em dia, o mundo é mais desatento. A criança está ali, mas logo a pessoa que cuida, a mãe, tem que voltar a trabalhar, nem sempre a avó pode ajudar. Nem sempre tem mais gente olhando por essa criança. E isso que você disse, né? As mães não estão mais dentro de casa como antigamente, não tem as avós, quem as ajude, e também não tem o tal do manual, né, que explique isso, né? Os cuidados básicos a mãe recebe, mas essas questões de acidentes, né, só quando acontece, ou quando algum conhecido para você fala, olha, cuidado com isso, ou cuidado com aquilo, sim, né? Existem, eu acho que várias coisas interessantes que a gente pode comentar a esse respeito. A primeira coisa é a falta da presença de outras pessoas, né? A avó, como você disse, hoje ninguém mais tem tempo. Outro fator importante é a distração. Tem muita coisa que chama a atenção dos pais, além da criança. Então, às vezes é o celular, é o horário, o relógio, ter que sair e tem tudo isso. Outra coisa que eu acho que é um dos fatores mais importantes, é essa noção de que acidentes acontecem. Os acidentes fazem parte da vida da criança, mas não precisam fazer. Eu acho que é isso que hoje em dia mudou muito. A cabeça das pessoas, a orientação do pediatra, tem um pouquinho mais de atenção em relação à prevenção do acidente. E isso mudou muito, porque há 30, 40 anos, se alguém falasse assim, caiu da escada, bateu, quebrou o braço, acidentes acontecem. Hoje em dia, não. Hoje em dia isso não é mais aceitável. Isso a gente precisaria ter falado antes, a gente precisaria ter prevenido esse acidente. Então, essa mudança de mentalidade é o que aconteceu nas últimas décadas e foi fundamental. Quando eu fiz a minha residência de pediatria, por melhores que tenham sido os meus professores e a minha orientação, a gente não tinha aquele momento. Agora vamos falar da função do pediatra, que é prevenção de acidente. Hoje em dia eu vejo os orientadores dos residentes falar, bom, uma parte do atendimento em pediatria é a prevenção do acidente doméstico, porque a gente não pode mais pensar assim, faz parte da infância. Não pode fazer parte da infância. É verdade, isso mesmo que você disse, né? Deu um raladinho, isso faz parte, ou cortou, principalmente o queixo, deu ponto, isso. Quando casar Sara, né? Não tem essas brincadeiras nesse sentido, sim, né? Isso é normal, né? Quebrou o braço, vamos assinar. Então, encara-se sempre com muita diversão e que isso faz parte da infância. Hoje em dia não é uma diversão. Hoje em dia
existe essa preocupação com a prevenção, porque quando a gente está lá no pronto-socorro e a criança chega, essa criança que chega lá afogada, sufocada, intoxicada, isso não é nem divertido, nem engraçadinho, porque é uma dor, é algo ruim para a criança, e para os pais é uma culpa enorme, para quem cuida, né? É aquele desespero. Você não sabe se a mãe está chorando em solidariedade à criança ou se é de culpa, porque quando acontece pode ser muito grave, pode não ser nada. Mas a criança pode ficar sequelada, ela pode ter uma intoxicação grave, ela pode parar no CTI, ela pode se afogar e ela pode morrer. E aí tem hora que não há o que fazer. Quando ela chega afogada, por exemplo, às vezes não há médico que salve. E aí você disse uma questão importante, essa questão da culpa dos pais, né? E você iniciou também falando sobre a questão das distrações, né? Hoje, realmente, a gente vive numa sociedade onde a família não tem mais aquela questão da mãe dentro de casa. Então, a mulher hoje trabalha, então ela também tem que dividir as despesas de casa. E geralmente a criança, ou ela vai para uma escola, né? Ou ela tem uma assistente, uma babá, né? Hoje tem... Quando é possível, né? Nos casos. E onde a gente poderia dizer que esses acidentes ocorrem com mais facilidade? É dentro de casa? É na escola? Como é que a gente poderia dar aqui algumas dicas para esses pais? A gente às vezes tem a noção que a maior parte dos acidentes acontecem no trânsito, né? Fora de casa, nas escolas. Mas em crianças pequenas, as crianças ficam boa parte do tempo em casa e a maior parte dos acidentes que acontecem é dentro de casa. Nas áreas mais perigosas, na cozinha, principalmente a cozinha, o banheiro, mas qualquer lugar pode ser um perigo para a criança se ela estiver desassistida. A criança pode ser protegida de várias maneiras. De uma maneira ativamente, né, com os pais, ou a pessoa que cuida, que olha, que está ali o tempo todo olhando, e de uma maneira passiva. Por exemplo, a criança pode estar bem assistida se eu colocar uma grade na beira da escada, para que ela não suba nem desça, para que eu coloque uma grade na cozinha, porque a cozinha não é lugar de criança entrar. Então, se eu coloco lá, eu estou protegendo essa criança, mesmo que eu não esteja naquele momento de olho nela. Então, essa segurança ativa e passiva dentro de casa, se eu tenho uma piscina e a piscina tem uma grade em volta, ótimo, tem uma lona, está fechada, ótimo. Se não estiver, eu infelizmente posso descobrir que a criança já anda ou já engatinha quando ela estiver dentro da piscina. Então, essa segurança ativa e passiva dos pais deve acontecer. Mas independente se eles estiverem em casa ou não. Exato. Porque isso que você falou é o seguinte, por exemplo, os descuidos que eu conheço, por exemplo, de crianças que caíram na piscina foram quando os pais estavam presentes ou próximos, inclusive, Sim, né? É que ninguém consegue olhar o tempo todo. Por mais ideal que isso seja, a distração acontece porque isso é um fato da vida. Por isso a segurança passiva é tão importante. A grade, a altura do berço, que é a altura que está. Vou dar um exemplo bem comum. Vou dar banho na criança, né? Será que tudo que eu preciso para dar o banho está ali do lado? Será que está ali o sabonetinho do neném, o shampoo? Esqueci a toalha. Eu não posso buscar a toalha com o neném no banheiro. Porque a hora que voltar, ela já pode estar debaixo da água. Então, são inúmeros os cuidados, em cada ambiente da casa existem os cuidados próprios. E isso a gente pode discutir, pode conversar cômodo a cômodo. O que a gente faz na cozinha, o que a gente faz no banheiro, o que a gente faz no quarto da criança. Porque o lugar mais santo do mundo, que é o bercinho do neném, também pode oferecer bastante risco para a criança. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Voltamos com Entre Aspas e o assunto de hoje é a prevenção de acidentes infantis. Professora Dalma, nós falamos sobre essa questão. Primeiro que os pais hoje trabalham muito, né? As mães e os pais, enfim, né? A família nem sempre está preparada para acolher essa criança que chega em casa e muitas vezes acontecem acidentes. E esses acidentes são dentro de casa, né? Embora você tenha dito que hoje na medicina, na pediatria, se fala muito que o médico deve dar as orientações, Sim. né? Mas você acha que a gente chegou nesse nível de informação necessária para esses pais? Eu acho que às vezes a consulta é um pouco
breve e não há tempo de falar de um assunto tão importante, porque a vacinação, a alimentação vem antes e deve vir antes mesmo. A gente precisaria desse tempo extra para conversar, porque a criança aprende a fazer as coisas muito rapidamente, muito antes dos pais perceberem, agora ela já anda, agora vou prevenir esse acidente com a criança que anda. Tem que ser antes disso. Quais as dicas que a gente poderia trazer aqui para esses pais que estão nos assistindo? Existem cuidados específicos? Seria na casa toda? Onde ocorre mais acidentes? Onde é que a gente poderia tomar esses cuidados, né? Eu acho que o segredo aqui, Flávia, é a informação. A informação é tudo. Se os pais ou as pessoas que cuidam da criança às vezes não estão tendo aquele tempo de conversar com o pediatra, não está conseguindo uma consulta onde o pediatra vai fazer essa orientação, eu gostaria de sugerir o site da Sociedade Brasileira de Pediatria, um site que se chama Conversando com o Pediatra. E nesse site existe um link que se chama lista de checagem da Casa Segura. Olha que interessante. E ali é bem bacana. Em cada cômodo da casa, o site traz uma lista de perguntas perguntando assim: sua casa, no geral, é segura? E faz as perguntas. Por exemplo, se na sua casa tem escadas, tem uma grade que protege essa escada para a criança não subir e descer? A sua casa, os móveis os eletrodomésticos estão bem afixados nas paredes? As tomadas estão protegidas? Existem grades que previnem a saída da criança da casa para a piscina ou para a cozinha, onde não é local da criança estar? Então, eu gostaria de sugerir a qualquer pessoa, conversando com o pediatra, um site da Sociedade Brasileira de Pediatria, onde as pessoas podem checar essas informações. E ali tem coisas bastante curiosas que a gente às vezes não pensa. Por exemplo, o bercinho da criança. Às vezes está cheio daquelas coisinhas fofas, aquele ursinho. Tudo, tem os bichinhos. Aquele edredom, né, delícia, inverno, gostosinho, mas às vezes aquilo pode sufocar a criança. Às vezes a criança está aprendendo a ficar em pé, ela sobe no ursinho de pelúcia que ela gosta, que ela ganhou e pula. Então, às vezes, o quarto está cheio tem o puff, tem o edredom, tem o armário baixo, tem a cômoda, a criança vai escalando, a hora que você vê a criança está lá em cima do armário. A criança pequena, ela consegue, por exemplo, se a criança for deixada desacompanhada do lado da bolsa da mãe, é capaz dela tomar todos os anticoncepcionais que tem na bolsa dela, ou outros remédios também, ou né, outras medicações. Às vezes os produtos de limpeza, os venenos estão acondicionados em locais baixos, onde a criança abre, ela vê aquele vidrinho de produto de limpeza, é colorido, é laranja, é rosinha, ela pode achar que aquilo até é um suco e colocar na boca, e aí o acidente já aconteceu. Se o medicamento não está, às vezes ele está num local que a gente considera de difícil acesso, para a criança tem que ser impossível acesso, porque a criança é esperta, ela aprende, ela usa os dedinhos, ela abre e ela põe tudo na boca. Então isso também é bastante importante. Na sala, às vezes a gente tem objetos de decoração que são lindos, aqueles cristalzinhos ali de poços de calda, aquela coisa lindinha, pequenininha, que é uma gracinha, mas que na garganta da criança vai fazer um estrago, a criança põe tudo na boca. A televisão que a gente coloca às vezes, essa televisão grande que fica numa base fininha, super elegante. Se a criança puxa o fio está solto, ela vai para cima da criança. Cozinha eu me lembro quando eu era pequena, minha avó falava assim, põe a panela, falava para minha mãe, coloca a panela com o cabo virado para dentro. Não é isso mais, não entre uma criança na cozinha, porque ali cai a faca, cai a tesoura, o forno está quente. Se a criança cair, bater o corpinho contra o fogão e a panela cair, é água quente, é uma queimadura, uma escaldadura horrorosa, a criança pode ficar completamente sequelada. Banheiro é outra coisa que criança adora. Banheiro é gostoso, é água, refrescante, Ribeirão, a criança vai gostar do banho, mas a gente não pode, né? A gente deve orientar para distração, o celular que toca e deixa a criança, esqueceu a toalha, deixa a criança, faltou o produto o shampoo, deixa a criança. A criança, ela pode se afogar.
Um simples trocador. Os trocadores hoje em dia eles têm uma grade de proteção. Vai trocar a criança, faça tudo ali e tire a criança dali. Porque se não tiver aquela proteção, a criança vira... Às vezes a mãe pensa assim, nossa, eu nem sabia que a criança conseguia virar. E descobre isso com a criança no chão. E o trocador é uma coisa alta, muito a criança vai fazer um traumatismo crânioencefálico. Então, as questões... Questões das janelas também, né? Essa questão da... Grade, tela, isso é tão barato para se colocar. Quando a criança tem 1 ano, não é um problema. Mas quando ela tem 4, ela acha que é o Homem-Aranha, ela pula ali de cima, né? E depois, para recuperar isso aí, às vezes é irrecuperável. Por isso é importante olhar esse cômodo, não só os pais, que muitas vezes são jovens, são inexperientes, mas também quem está perto. Os avós, a madrinha. Às vezes você vai na festa de aniversário de uma criança de 1 ano e ela ainda não anda, mas daqui a 15 dias ela vai estar andando. Então, será que essa escada está protegida? Será que não seria melhor colocar uma grade para a criança não sair da casa e ir para a piscina? Então, a gente que está em volta da criança, não só os profissionais de saúde, mas todo mundo que está ao lado dessa criança pode proteger. Vou pegar um produto de limpeza, eu estou achando que aqui está muito no baixo, o ideal seria a gente colocar isso mais fechado ou trancado. Se a gente vai nessas lojas de material de construção, tem travas que são de plástico simples de se colocar, que não deixa a criança abrir a gaveta, não deixa a criança abrir o armário. O protetor de tomada tem que ser firme, não pode ser um protetor que não segura, porque a criança fica fazendo assim, né? Sim, ela consegue arrancar. Uma hora arranca, ela põe o dedo na tomada e a hora que você vê a criança tomando choque, a sua primeira reação é chegar e botar a mão da criança para tirar. Nossa, aí toma choque todo mundo, o adulto, a criança, vai todo mundo eletrocutado. Então, eu acho que esses cuidados são importantes, a gente tem que prestar atenção. Muito obrigada. O Entre Aspas fica por aqui e até semana que vem.